Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, eu vou responder a pergunta de uma internauta sobre minha experiência no exterior. E a pergunta dele foi a seguinte: a pergunta do Bruno Bacas tem uma pergunta. O pessoal aí nas suas viagens não fala muito para você que você não se parece brasileira por causa da sua aparência? Eu não sei por quê, mas tem os gringos que acham que no Brasil só tem índio. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela pergunta. Eu vejo que as pessoas têm muito interesse de saber como essa experiência de morar fora, como é morar na Alemanha. E, embora o canal seja sobre desenvolvimento pessoal e sobre outros temas, eu acho que falar da minha experiência aqui, à medida que as pessoas vão mandando perguntas e solicitações, é algo que eu posso fazer, né? E que também faz parte do processo de desenvolvimento pessoal, né? A gente aprende com a história do outro, com a experiência do outro. Há pessoas também que têm aí como meta de vida, como plano, morar fora, ou já estão planejando emigrar de país. Então, aí vai a minha pequena contribuição. E sim, respondendo a pergunta, isso já aconteceu também bastante comigo. As pessoas acabam pensando que eu sou árabe, turca, iraniana, né? Bom, que eu venho de qualquer outro país, mas não necessariamente do Brasil. Primeiro ponto que eu gostaria de pontuar da pergunta que foi feita é que no Brasil quase já não se tem índios. Os índios estão sendo atualmente, todas as reservas indígenas estão sendo ferozmente dizimadas. Então, a gente não tem aí um número avassalador, exponencial de índios para solidificar essa imagem de que no Brasil só tem índio, né? Ponto 2 é que a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente utiliza e coloca algumas palavras e expressões. Porque quando a gente está aí falando de minorias, né? E aí o que são as minorias? Pessoas negras, pessoas de cores diversas, índios, homossexuais, trans, enfim, toda a comunidade LGBTQ, tem um Q também, LGBTIQ, né? Que é gays, lésbicas, trans e intersexuais e Q para queer, fazem parte de grupos de minoria. Então, quando a gente não é sensível a algumas formas que a gente coloca as palavras, essas pessoas que já são sensíveis ao tema, à temática, por serem tematizadas, por sofrerem exclusões, discriminações, elas vão aí se sentir afetadas, feridas de alguma forma. Eu mesma já cometi esse erro, por exemplo, quando eu gravei um vídeo, que eu vou colocar até no final do vídeo, o card, se vocês tiverem interesse, o vídeo com a Geisa, onde ao invés de eu falar com a terminologia pessoas de cor, eu utilizei termos, por exemplo, de a palavra negro. E aí recebi críticas, né, de que esse não seria o termo mais adequado. Hoje é, estou aí, incorporei no meu vocabulário a palavra pessoas de cor, porque a minha intenção não é e não foi afetar ninguém. E eu acho também que não foi a intenção do Bruno, por exemplo. Quando nós falamos, os gringos pensam que no Brasil só tem índio, soa para quem está ouvindo de uma certa forma discriminatório, embora não tenha sido a intenção. E a gente poderia dizer, eles pensam que no Brasil só tem pessoas de cor, ou os gringos pensam que no Brasil só tem pessoas com o mesmo fenotipo, e por aí vai. É porque quando a gente fala, os gringos pensam que no Brasil só tem índio, fica parecendo que é um negócio assim, terrível ser confundido com um índio. É algo assim, tipo, inimaginável, impensável, abominável. Então, eu acho que a gente poderia reformular a forma de pensar e de falar, porque não é bem por aí. Tá, agora vamos para a problemática em si, que deu
né, a pergunta que deu origem a esse vídeo. E é sobre a questão da estereotipação do povo brasileiro e também da cultura brasileira, né, como um todo. Eu acho que tem um pouco de ignorância, né, pessoas que nunca vieram ao Brasil, nunca foram ao Brasil, pessoas que nunca tiveram contato com a cultura, criaram aí um estereótipo alimentado, não sei, desses livros horríveis que são impressos nas escolas, esses mesmos livros que mentem sobre a história da, da escravização no Brasil, sobre a história da colonização tão violenta que foi no Brasil, porque não houve descobrimento, o Brasil já existia, na verdade o que houve foi uma violenta colonização. Então, esses livros que servem para alienar as pessoas, eles também existem em outros países, né? E a alienação, ela já começa da escola. Então, essa ignorância é uma ignorância quase que universal, uma ignorância conjunta de pessoas que nunca tiveram uma experiência real, de fato, com o Brasil e criaram aí seus estereótipos bem fixos na cabeça. Por outro lado, também tem discriminação. Por quê? Eu ganhei um CD de presente e esse CD eu só sabia que era sobre música popular brasileira. Então, eu fui à casa de um amigo que tem um toca-CD, porque eu não tenho, para ouvir. E era uma gravação de uma rádio tocando música popular brasileira, como Tom Jobim e outras músicas clássicas da MPB, uma mais linda que a outra, mas entre uma música e outra tinham pequenos comentários sobre a cultura brasileira. E aí, o moderador, que se atreveu a falar de uma cultura que ele não conhece, para exemplificar o que era a cultura brasileira. Então, ele tinha inúmeros fatos para pegar, para descrever a cultura brasileira. No intervalo de uma música e outra, o cara foi falar que no carnaval as pessoas fazem sexo com as outras pessoas e vão embora sem sequer se conhecerem, né? É um sexo pontual, casual e pronto. E aí, meu amigo olhou para mim e perguntou: isso é verdade? Eu disse: é. Mas aí no momento eu meio que me indignei, sabe? Porque tem tanta coisa linda no Brasil para a gente pontuar, para a gente mostrar o que é a cultura brasileira, o que é o povo brasileiro. O cara vai pegar um comportamento promíscuo, e aqui sem julgamentos, de uma festa de carnaval, e vai fazer um recorte bem malvado, bem maldoso sobre o povo brasileiro, sobre a cultura brasileira. Eu falo bem malvado, bem maldoso, porque assim, a gente já tem o problema da sexualização da mulher brasileira, da sexualização do corpo feminino, né, da extensiva exploração sexual, e ele coloca isso como... porque assim, na Alemanha, eu já tive casos, por exemplo, de vizinha tomando banho de sol, fazendo topless, tirar a parte de cima, tirar a parte de baixo, ficar totalmente nua na varanda de frente para uma rua movimentadíssima. Isso é ok. As pessoas vão para a sauna com outras pessoas que elas não conhecem e vai todo mundo nu. Isso também é ok. Tem praias só de nudismo. E isso também é ok. Então, assim, o que é que não é ok? O ponto que eu estou querendo chegar aqui é a questão desse pensamento colonizador que coloca, que coloca o ponto de vista do outro, a cultura do outro, como falso, como errado. Porque, veja bem, a nudez na sauna é ok, ficar nua em plena rua para tomar sol, tudo é ok. Mas a semi-nudez das meninas, das mulheres, com shorts curtos, com roupas curtas no Brasil, isso é censurado, né? A questão de fazer um recorte bem malicioso da questão do sexo livre no carnaval e da nudez no carnaval, ao invés de ser um pouco mais honesto e cuidadoso com a cultura que não lhe pertence, isso me soa um pouco
não é ok, né? E aí, por que que isso acontece? Isso acontece porque eu não estou falando só de Alemanha, tá? Eu estou dando o exemplo da Alemanha, mas isso acontece em todos os países europeus, todas as grandes potências que olham para países que foram antigas colônias, como o Brasil, e olham com o ponto de vista de colonizador. Então, essas pessoas, esse país, vão estar, do ponto de vista do colonizador, sempre a um nível inferior, sempre a um nível de ser invalidado. Então, a minha nudez no meu país é ok, é permitido, porque eu permito. Mas a nudez do outro, aí isso é problema. A promiscuidade no meu país, quantas pessoas aqui mantêm casamentos de fachadas, o que importa é permanecer casado. Então, assim, a promiscuidade aqui, eu não vou nem falar o número de relações abertas e poligâmicas, e eu não tenho nada contra. A questão é o dedo no olho do outro. Então, entra aí uma questão de não respeitar a cultura do outro, porque o ponto de vista do colonizador, de vista do colonizador, é o ponto de vista de escrever a história. Então, tudo que está diante do meu ponto de vista, do que eu considero certo, é o que é válido. E o outro, eu vou invalidar. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente precisa trabalhar mais o conceito de diversidade, diversidade em todos os sentidos, diversidade cultural, coisa que o Brasil também tem demonstrado muitos problemas em lidar com a própria diversidade que ele tem, né? Porque eu acho que a gente era para ter um ponto de vista mais... A gente era para estar mais bem resolvido com o nosso passado histórico, tem muita coisa ainda a ser trabalhada. Então, a gente não pode nem falar dos outros, porque a gente tem um dever de casa ainda para fazer. Mas a questão de trabalhar mais, tematizar mais a diversidade e respeitar a cultura do outro. Aí, quando eu falo respeitar a cultura do outro, eu não estou aqui falando de que é ok mutilar mulheres, assassinar mulheres e crianças em prol de uma religião que mata por interesses políticos e por interesses próprios. Eu estou falando aqui de respeitar o que você não conhece, né? Então, tentar entender, tentar empatizar e respeitar o que você não conhece. Bom, por hoje é só. Se vocês já viveram, já vivenciaram, passaram por alguma experiência parecida e quiser compartilhar com a gente, coloca aí nos comentários. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema ou algo parecido, coloca também nos comentários. Se esse vídeo te acrescentou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal para ajudar o canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, obrigada e tchau, tchau!